Olá, estudante. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o professor Alexandre e vamos aqui resolver mais uma questão do Enem 2020. A questão agora é de número 173. Diz assim: pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então, um detalhe do que seria o pergolado, né, a sequência de vigas aqui. E existe aqui um detalhe, né, uma ampliação aqui registrando aqui o espaçamento entre uma viga e outra. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de quanto. Então vamos lá, como que nós vamos entender isso aqui, né? Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Vamos fazer a representação aqui do Sol, né? E aí agora aqui vamos fazer a representação aqui da viga. Aqui é uma viga pergolada, essa aqui é outra. Beleza? Agora é o seguinte, ó, né? Se o Sol está a pino, né, ele vai projetar aqui os raios do Sol e vai gerar aqui uma iluminação. Vamos fazer aqui o chão aqui, vai ser essa linha verde. O chão aqui está sendo essa linha verde. Beleza? Logicamente o pergolado não está no chão, mas só para a gente entender, né? E aí eu tenho então aqui uma iluminação de 30%, de 30 centímetros. Beleza? O que acontece? Quando o Sol vai se movimentar, né? Passar do tempo ele vai se movimentando, né? Então ele fala aqui de uma segunda posição do Sol, de modo que ele esteja a 30 graus em relação à posição a pino, né? Correto? Então vamos dizer aqui, ó, que o Sol estivesse aqui agora, né? O Sol estivesse aqui. E aí o que ia acontecer? O Sol ia continuar, né, emanando os raios aqui, correto? E aí, né, nessa condição, os raios do Sol, ele não vai projetar mais aquela iluminação de 30 centímetros, né? Ele, segundo o enunciado, ele ia projetar uma iluminação correspondente a 15 centímetros, né? A metade do que estaria iluminando a pino, né? A metade de 30 é 15, correto? Então, veja aqui, isso aqui, né? Então, o que acontece? A iluminação aqui agora seria de 15 centímetros e, portanto, teríamos uma sombra, né? Uma sombra de 15 centímetros, né? Beleza? E é aqui que a gente vai ter que entender agora. Veja só, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a medida, né? Que a gente vai ter que pedir para cortar essa viga para poder proporcionar, né? A 30 graus em relação ao Sol a pino, né? 30 graus, a posição do Sol em relação ao Sol a pino. Qual vai ser a medida da altura aqui da viga, correto? Então, ele quer saber essa medida aqui da altura da viga, que eu estou chamando aqui de H. E aí o estudante, né, ele vai ter que perceber aqui que ele vai ter que usar a trigonometria para resolver essa questão, né? Porque, olha só, e aí tem que ficar muito atento, né? Porque repara aqui que a altura da viga
a medida da sombra e o raio de sol, que é esse pedaço azul aqui, vou até ampliar ele daqui do lado. Vamos usar as mesmas cores ali, né? Então, o que eu tenho ali? O raio de sol, que seria a parte azul aqui, né? O raio de sol. Deixa eu ver aqui. O que mais? A altura H, que é a altura da viga, né? Que ele quer que a gente diga aqui. E pedacinho, eu deixei ele em preto, que é a medida da sombra, né? Que essa medida aqui a gente sabe que é de 15 centímetros, né? Então, o sistema ali monta, né? Forma ali um triângulo retângulo, correto? Retângulo aqui entre a viga e a sombra, né? E aí, né? Um enunciado fala que o Sol está com uma posição de 30 graus em relação à posição dele a pino. Só que quando a gente olha para o triângulo, né? Nesse triângulo retângulo, a posição do Sol não vai formar um ângulo de 30 graus aqui, correto? Ele vai formar um ângulo de 60 graus. Beleza? Então, a gente vai usar a trigonometria aqui para encontrar a medida dessa altura da viga com base num triângulo retângulo cujo ângulo em questão aqui é de 60 graus. Beleza? Acho que fica claro, né? Para a gente perceber aqui que é 60 graus, né? Se esse pedaço aqui é 30, né? Então, esse outro pedaço aqui só vai poder ser 60 graus, já que vai formar um triângulo retângulo, correto? Muito bem. Então, vamos encontrar aqui a medida da altura usando a trigonometria. Então, o que eu tenho aqui, né? Em razão da posição do meu ângulo, a medida da altura da viga vai ser o meu cateto oposto, correto? E o 15 vai ser o meu cateto adjacente, né? Então, o que vai acontecer? Qual a razão trigonométrica que a gente vai usar? A tangente, né? Tangente de 60 graus é igual a quem? É a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, que nós já podemos, então, colocar aqui. A medida do cateto oposto é o H, né? E o cateto adjacente é 15, correto? Né? A gente precisa saber aí, já que o enunciado aqui não deu a medida da tangente 60, então, como a questão não passou a medida da tangente 60, a gente precisa saber a tangente 60, né? Que é a raiz de 3. A raiz de 3 igual a H sobre 15, né? E aí, fazendo raiz de 3 vezes 15, eu tenho a medida da altura. Aqui, né, o estudante vai precisar também saber a aproximação, né, da raiz de 3, né? A raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? 1,7. Quando você faz 15 vezes 1,7, você não precisa nem fazer, né? Totalmente. Você poderia até entender esse 1,7 como sendo 2, né? 15 vezes 2 daria 30, na verdade. Então, a altura seria algo um pouco menos, né? Uma altura um pouco menor do que 30. E a única resposta que a gente tem aqui, um pouco menor que 30, é a alternativa C, né? 26. Mas beleza, se quiser fazer, né? 15 vezes 1,7, né? 7 vezes 5, 35, vão 3, né? 3, 7 com 3, 10, né? Com mais 15, correto? Então, daria ali 5, 5, 2, né? 25,5 centímetros aproximadamente, né? Alternativa C mesmo, né? Então, tá aí uma questão, né, envolvendo trigonometria.